que a comunidade acadêmica e fundamentalmente pessoas ligadas à educação, felizmente, estão realizando ao contingenciamento de 30% dos recursos públicos. O contingenciamento de recursos foi até maior. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Fio Popular às sextas-feiras. Bem, alunos e professores foram às ruas em protesto contra os cortes na educação, que na verdade é o contingenciamento, na manhã dessa quarta-feira. O contingenciamento de 30% foi anunciado das universidades públicas estaduais de diversos estados, incluindo São Paulo, onde os reitores da USP, da Unicamp, deixaram de ser tratados como torres de marfim e não descartou novos contingenciamentos, que era o aniversário. Ele já estava colocando a possibilidade de ter novos que podem se efetivar como cortes no final do ano, mas significam, nesse momento, bloqueio, ou seja, dinheiro que não está chegando na educação brasileira, em diversas áreas, não apenas nas universidades. Idiotas úteis. Eu não sei até que ponto vale a pena eu criticar essa declaração do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro está criticando as principais instituições produtores de conhecimento e as pessoas envolvidas nessas instituições de idiotas úteis, quando ele não tem assim na vida dele uma produção científica de qualquer tipo, não é? Ainda na reportagem aqui também saiu no Estadão, ele dizia o seguinte: cientistas e pesquisadores de diversas instituições e estudantes de faculdades privadas também vão aos protestos convocados. É o caso, por exemplo, da PUC de São Paulo e a Mackenzie, ou seja, instituições privadas também estão indo às manifestações. E vale dizer que a paralisação e as manifestações, elas estão incluindo também professores da Federação Nacional das Escolas sugerir corte de ponto de funcionários faltosos, o que significa que lá em São Paulo há uma divisão. Percebam. A PESP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual Pública de São Paulo, a maior da América Latina, convocou os professores para paralisarem. O mesmo foi feito pelos sindicatos da rede paulistana, e em vários estados isso tem acontecido. As organizações sindicais têm convocado paralisações. Além de falar de todos esses detalhes, o ministro ele resolveu criticar a autonomia das universidades do ponto de vista do financiamento. Disse que queria seguir o padrão americano, em que as universidades recebem muito dinheiro de grandes empresas. Só que tem um problema: ninguém dá dinheiro de graça. Então, isso seria um comprometimento de boa parte da nossa pesquisa com interesses das grandes corporações empresariais, coisa que o ministro não toca no assunto, não é? Então, se você pudesse ter esse financiamento só para colocar o nome, seria uma coisa, mas a gente sabe que na prática, boa parte de financiamento, ele vem junto com o dinheiro, vem uma série de exigências e garantias que essas instituições vão querer, que essas corporações empresariais vão querer, junto às universidades, né? Então, não bastasse ele falar do contingenciamento privado dentro das universidades públicas, ele não está falando de o comprometimento da pesquisa com essas pessoas, com esses financiadores. Eu não sou uma pessoa com regras muito claras e que não se pode simplesmente permitir que a pesquisa seja financiada de forma privada, porque isso vai implicar que a pesquisa vai ser, ou seja, o viés da pesquisa vai ser fortemente influenciado pelos interesses de seus financiadores. Elas servem, né? Eles são servidores não do povo que os elegeu, mas daqueles que deram dinheiro. Essa é uma questão muito importante. Agora, falando sobre algumas questões envolvendo o ministro ainda, ele vai ter que dar explicações para o Congresso sobre esse contingenciamento de gastos. E a juíza Renata Almeida de Moura Isaac todos os bloqueios orçamentários que impôs a instituições de ensino superior no país. O pedido é consequência dos cortes, sob a alegação que o ministro Abraham Weintraub atribuiu publicamente a decisão, e existe uma outra explicação necessária a ser dada na Justiça. Nós vamos ver o que é que vai acontecer com esses duas áreas diferentes de atuação, não é? Eu também queria falar agora mais especificamente sobre a paralisação e as manifestações. Elas são muito importantes, elas trazem atenção para a questão, mas para pressionar, constituem um dos melhores mecanismos de pressão, principalmente para esse governo, que de instituições.
Então, no caso das universidades federais, eu acho que seguir com uma série de paralisações talvez seja mais interessante. Mas no caso da educação básica, da chamada rede básica, eu acho que as greves serão, em breve, o melhor mecanismo. Caso a quantidade escolar ela é fundamental para a alimentação dessas crianças. Se houver dificuldade de ter merenda escolar, eu acho que essas escolas têm que se organizar e os professores têm que se organizar através que seria a alfabetização e educação do ensino fundamental e do ensino médio, que seriam as grandes prioridades. Bem, se as supostas prioridades estiverem sendo destruir a nossa educação, não é motivo de fazer. E aí sim, a pressão pode ser suficiente para fazer o governo recuar. Necessárias greves. Acho muito pouco provável que haja um recuo, a não ser que essas outras avenidas do Congresso e da Justiça se transformem em um ambiente tão insustentável que não chega a precisar da greve. Mas se eles mantiverem o que é o mais provável, vai ser o jeito. Vai ter que ser no ensino fundamental e no ensino médio. Se acontecer nessas áreas, aí sim, eu acho que a pressão vai ser grande de algum ajuste nesse contingenciamento. E aí pode ser que o contingenciamento caia de 30% para 10% e mais dinheiro seja desbloqueado. Mas se vocês gostam do que eu faço aqui, dê um like colocado logo no início dos comentários. Era isso, a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima manifestação. Um abração e até lá. Tchau, tchau.